Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Mackenzie de São Paulo para vocês. Um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius contém 110 gramas de água, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, a 90 graus Celsius. Qual a massa de alumínio, calor específico 0,2 caloria por grama grau Celsius, a 20 graus Celsius, que devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius. Então vamos fazer de forma organizada. Eu tenho água, alumínio e o calorímetro. Tá? Vamos verificar a variação da temperatura de cada um deles. A água, ela está dentro do calorímetro, tá? Contém 110 gramas de água a 90. E devemos colocar no cronômetro para esfriar a água a 80 graus Celsius. Então a água vai de 90 para 80, ou seja, ela vai perder 10 graus Celsius. Tá? A massa da água, a gente já pode ver ali que é 110 gramas, ok? E o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Tá bom? E o alumínio? Então, o alumínio, a gente vai colocar a 20 graus Celsius, tá? E o alumínio vai chegar a 80 graus Celsius, porque a temperatura final de tudo vai ser 80 graus Celsius. Então, o calorímetro ele vai ganhar, desculpa, o calorímetro não, o alumínio ele vai ganhar 60 graus Celsius. Então, a variação da temperatura do alumínio vai ser mais 60 graus Celsius, tá? Porque ele vai de 20 para 80. A temperatura de equilíbrio é maior no caso do alumínio. O alumínio vai ganhar calor, a água vai perder calor, tá bom? Qual é a massa de alumínio? É o que ele quer saber. Então, a massa de alumínio é a minha incógnita. E o calor específico do alumínio é 0,2 calorias por grama grau Celsius, tá bom? O calorímetro, a gente tem que lembrar que o calorímetro é um corpo, ele não é uma substância. Então, no caso do calorímetro, a gente fala de capacidade térmica, vai ser a quantidade de calor necessária para variar a temperatura em 1 grau Celsius, ok? Então, o calorímetro, a gente tem que pensar na variação da temperatura dele. Qual é a variação da temperatura dele? Então, o calorímetro continha água, 110 gramas de água a 90 graus Celsius. Então, a temperatura do calorímetro inicial era 90 graus Celsius. E o calorímetro ele também vai entrar no equilíbrio e vai chegar a 80 graus Celsius. Então, o calorímetro ele também vai perder 10 graus Celsius. Então, menos 10 graus Celsius. Tá bom? Mas e a capacidade térmica do calorímetro? Está aqui, ó, 40 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade térmica do calorímetro é de 40 calorias para cada grau Celsius ganho ou perdido. Tá bom? Então, ele vai, se ele ganhar 40 calorias, a variação da temperatura vai ser de mais 1 grau Celsius. Se ele perder 40 calorias, a variação da temperatura vai ser de menos 1 grau Celsius. Como ele está perdendo 10 graus Celsius, então a quantidade de calor vai ser o quê? Vai ser 40 vezes 10. Mas vamos fazer isso na fórmula que você vai entender. Então, esses três corpos, né, duas substâncias e um corpo, tá? Eles vão trocar calor entre si. Então, a quantidade de calor da água mais a do alumínio mais a do calorímetro tem que ser igual a zero. Então, quantidade de calor da água mais quantidade do calor do alumínio mais a quantidade de calor do calorímetro vai ser igual a zero. Qual é a quantidade de calor da água? Então, no caso da água que tem calor específico, massa e variação da temperatura, então a quantidade de calor, né, vai ser massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, no caso desses dois. Então, da água vai ser massa, 110 gramas, vezes calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação da temperatura, que vai ser de menos 10 graus Celsius. O alumínio, então, mais. A massa do alumínio é M, que eu não sei, que é o que eu quero saber.
A capacidade, o calor específico do alumínio, 0,2 calorias por grama de graus Celsius. E a variação da temperatura vai ser mais 60 graus Celsius. Tá? A quantidade de calor do calorímetro. Então, a quantidade de calor do calorímetro vai ser o quê? A capacidade vezes a variação da temperatura. Então, a capacidade vai ser 40 vezes a variação da temperatura, que é menos 10 graus Celsius. Tudo isso somado tem que dar zero. A única incógnita é o M. Então, agora é só multiplicar. 110 vezes 1, 110. 110 vezes menos 10, então vai ser menos 1.100. Tá? Bom, massa vezes 0,2 vezes 60. Então, 60 é 6 vezes 10. Esse 10 vezes 0,2 dá 2. 2 vezes 6, 12. 12m. Mais 12m. Tá? E aqui, mais 40 vezes menos 10 vai dar menos 400. Isso tem que ser igual a zero. Então, 12m vai ser igual a quê? Então, menos 1.100 com menos 400 dá menos 1.500. Esse menos 1.500 vem para o outro lado, fica mais 1.500. Então, a massa vai ser o quê? 1.500 divididos por 12. Tá? 12 por 3 dá 4. 15 por 3 dá 5. Ok? Bom, 500, né? Vamos aqui, ó, 100, né? Então, é 5 vezes 100. 100 dividido por 4 dá 25. Então, a massa vai ser igual a 5 vezes 25 e vai ser 125 gramas. Essa é a massa de alumínio que vai abaixar a temperatura da água do calorímetro em 10 graus Celsius. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre esse problema, poste nos comentários desse vídeo, que eu responderei. Tá? Dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal se você ainda não é, e compartilhe o vídeo com quem você conhece, que está estudando também, tá bom? Dá uma olhada aqui, esse vídeo está na playlist que está bem aqui, tá bom? E vamos tocar o barco. É isso aí e até a próxima.